Lucas capítulo 22. Acesse o aplicativo ou a Bíblia impressa. Você de casa também nos acompanhe, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 32. Amém? Está escrito na versão Nova Almeida, assim, Lucas 22, 32. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Amém? Vamos usar outros textos ainda, tá? Permaneça aberta a sua Bíblia em Lucas 22. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este dia. Te bendizemos por teu amor para conosco, tuas misericórdias que se renovam toda manhã. Senhor, lemos agora a tua palavra, que ela nos instrua, ilumine nosso caminho, guie nossas decisões. Que o Senhor seja nossa torre forte, que através dela o Senhor nos molde, o Senhor nos faça servos melhores para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa, Senhor, cada coração e que recebamos, Senhor, esta palavra como uma semente que vai germinar, vai crescer e vai gerar frutos. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você conhece, mas estávamos ouvindo agora há pouco uma música chamada assim, Deus cuida de mim. Não sei se você lembra, é uma música antiga. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, eu não estou sozinho. Porque eu sei que Deus cuida de mim. Você lembra dessa música? Você crê que Deus cuida de você? Amém? Aleluias! Deus cuida de mim. Na Bíblia, tem no Salmo 23, o primeiro versículo, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas leem esse versículo e entendem o seguinte, Deus cuida de mim. E é verdade, não é isso? Deus cuida de mim, Ele não tarda, Ele abençoa, Ele faz cair a chuva, Ele dá o crescimento da lavoura, Ele cuida, Ele sustenta. No entanto, ao recitar o versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, muita gente lembra apenas das coisas que são visíveis, palpáveis, mensuráveis. Eu tenho uma família, foi Deus que me deu. Eu consigo andar, glória a Deus. Ele me deu um emprego, aleluias. Eu tenho vestimentas, graças a Deus por isso. Eu estou respirando, é um presente de Deus. O alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia, a provisão. Eita Deus bom! Ele é meu pastor, nada me faltará. Mas, olhando para Lucas 22, 32, eu quero meditar com os irmãos em mais outros detalhes do cuidado de Deus para conosco. Pensa comigo, irmãos, Deus é abundante, Deus é tremendo, Deus é grandioso. Ele não nos dá apenas a provisão, Ele cuida. Ele não dá apenas o abrigo, Ele cura. Ele é um Deus grandioso, Ele não é apenas provedor, Ele é salvador, amém? Ele não é apenas médico dos médicos, Ele é libertador. Ele não é apenas o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da paz. Como o Senhor cuida dos seus, como o Senhor cuida do seu povo, dos cristãos, de mim, de você.
Como ele cuida dos seus filhos? Essa é a nossa pergunta de hoje. Como ele cuida dos seus filhos? Vamos ao texto, Lucas 22, 32. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Em outra versão diz assim: contudo, supliquei em oração por você. Em outra versão diz ainda: eu, entretanto, roguei por ti. Ele ora pelos crentes. Ele não somente dá a provisão, ele ora por mim e por você. Ele ora pelos cristãos, ele suplica, ele roga, ele diz: eu roguei por ti. O episódio aqui de Lucas 22, Jesus está conversando com Pedro, seu discípulo. E antes, no versículo 31, ele diz o seguinte: olha, Simão, Satanás quer peneirar vocês como se peneira o trigo. Aí ele conclui: eu, porém, roguei por ti, orei por você. Pedro, como sabemos, ele é um dos 12 discípulos do Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor. E quando ele se achegou ao Senhor, em João 1,42, está escrito: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Ele se achegou a Jesus. Jesus acrescentou, mudou o nome dele. Pois bem, aqui em Lucas 22, após a ceia, ocorre esse episódio em que o Senhor diz: eu roguei por você, eu orei por você. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus estava ciente previamente que Pedro o negaria. Lembram disso? Pedro o negaria. Mas vemos aqui um cuidado especial, em particular, do Senhor para com esse discípulo, Pedro. Um cuidado individualizado. Ele diz o seguinte: olha, Satanás quer peneirar vocês, todos vocês, mas eu roguei por ti, em particular, pelo nome. Individualmente, eu orei por você. Cuidado especial, individual. Saiba disso, Jesus ora por você. Individualmente. Jesus ora por você. Ele te diz: roguei por ti. Por mais firmes que você possa pensar estar na caminhada cristã, por mais que você se espelhe na segurança de Pedro, aí no versículo 33, Pedro diz assim: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Pedro dizendo, seguro de si, Jesus sabe que nós pecaremos, cairemos, vacilaremos em algum momento. Jesus sabe, sim, somos libertos do poder do pecado, somos sim, somos salvos. Você crê? Somos libertos do domínio do pecado sobre nós, da prisão que estava sobre nós, mas ainda estamos aqui, no mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Estamos aqui num corpo que é carnal, que é limitado, que é cheio de problemas, que é cheio de desejos. Jesus sabe. Ele sabe, assim como ele sabe de Pedro, que iria negá-lo, Jesus sabe que nós vacilaremos em algum momento. E ele diz: roguei por ti. Ele não nos desampara. Quando você ler ou ouvir de novo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembre-se, não faltará a oração do Senhor. Aleluias. Não faltará a oração do Senhor para nós. Ele não nos desampara, graças a Deus. Qual é o propósito da oração do Senhor? Está aí, no 32, versículo 32. Para que sua fé não desfaleça. Em outra versão diz, para que sua fé não vacile. Para que sua fé não se esgote.
Jesus sabia previamente que o seu discípulo Pedro iria vacilar, iria cair, mas pelas graças, pela misericórdia de Deus, iria se levantar e seria o líder da igreja. Seria o líder da igreja, que ia conduzir a igreja após o Senhor ir aos céus. Foi Pedro quem pregou ousadamente, depois que Jesus foi aos céus, em Atos 2, Atos 3, e milhares de pessoas se converteram. Foi Pedro, cheio do Espírito, quem disse em Atos 3, 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Mesmo Pedro agora restaurado, cheio do poder do Espírito. Jesus ora por nós, ora por mim, ora por você. Não de maneira geral. Deus cuida das ovelhas, não de forma genérica, Ele cuida pelo nome, individualmente. Ele ora por ti, por mim. Então não esmoreça, não desfaleça, não vacile, confie no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai passar por provas, vai ser tentado, vai sofrer, vai pecar, vai desagradar o Senhor, mesmo já sendo liberto da escravidão do pecado, mas pela oração em seu favor, a oração de Jesus, você vai honrá-lo. Você vai dar glórias a Deus no futuro. Amém? O texto segue, aí em Lucas 22. Jesus vai ao Monte das Oliveiras, depois é preso. Pedro segue a multidão para acompanhar, para averiguar o desenrolar dos fatos. Chegam com Jesus preso na casa do sumo sacerdote, acendem uma fogueira ali, e Pedro se agasalha ali no meio da multidão. Em seguida, ele é reconhecido, e Pedro nega Jesus. E aí, o galo canta. Lembram disso? Está escrito aí, na tua Bíblia, na tua frente. O galo canta. No versículo 61, olha aí. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Como Deus cuida dos seus filhos? Nós vimos que Ele ora. E aqui Ele olha fixamente. Esse é o segundo destaque que eu quero fazer aqui. Ele olha fixamente para nós, para os seus. O Senhor parou o que estava fazendo. O que Ele estava fazendo? Sendo conduzido preso. Ele parou, Ele voltou-se e olhou fixamente para Pedro. Ele, Jesus, é soberano, não há ocupação que lhe impeça de olhar para os seus. Ele não está ocupado demais para olhar pelos seus, não. Ele se volta, ele para, ele olha individualmente para cada um de nós. Ele está perto. Ele não está ausente. Perto está o Senhor. Salmo 119, 151, diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Como é o olhar do Senhor? O que esse olhar transmite? Certamente podemos imaginar o seguinte: ó filho amado, eu orei por ti, eu roguei por ti, eu te carreguei nos braços, curei tuas feridas. Você estava perdido e foi encontrado. Eu te trouxe de volta para o rebanho, eu te tornei herdeiro, coloquei um anel no seu dedo, dei uma grande festa. Ó filho, arrependa-se. Volte, arrependa-se. O que esse olhar transmite, irmãos? O olhar do Senhor. Pedro vacilou, Pedro caiu. Observe a trajetória dele. Ele se sentiu orgulhoso, versículo 33. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte.
Ele se sentiu orgulhoso. Depois, ele orou pouco, não perseverou na oração, versículo 45. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Ele não perseverou em oração. Depois, Pedro não quis usar os meios divinos, ele quis usar armas humanas para combater as trevas. Versículo 50. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Ele queria usar as próprias armas para derrotar as trevas. Depois, versículo 54, ele seguiu Jesus de longe, na multidão. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Por fim, a tragédia, ele nega Jesus. Versículos 57, 58 e 60. Ele diz o seguinte: mulher, não o conheço. Homem, eu não sou um deles. Homem, não sei o que você está falando. Pedro dizendo. Essa foi a trajetória dele. Mas pensa comigo. Antes de você apontar o dedo para Pedro, faça um raio-x da sua vida. Faça um raio-x da sua vida. Lá no fundo do seu coração, há algum resquício de orgulho, assim como de Pedro? Alguma autoconfiança, uma segurança sim, uma falsa segurança de que você está protegido assim, que te faça relaxar, que te faça baixar a guarda? Cuidado. Você tem orado o suficiente, perseverado em oração? Ou adormeceu como Pedro? Você já tentou usar armas humanas para combater as trevas? Pedro usou uma espada. Você já tentou usar armas humanas, tipo estratégias, metodologias, espadas, muros, seja lá, qualquer recurso que você possa inventar, imaginar, assim como Pedro? Você já seguiu a Jesus de longe? Assim, eu vou ali com o povo, não quero me envolver muito, mas eu estou indo com a multidão. Veja, isso é o caminho da queda. Não vacile, não caia, não vacile, persevere. Cuidado. Isto é a beira do abismo. As misericórdias do Senhor são abundantes, graças a Deus por isso. Sinta, preste atenção, sinta o olhar do Senhor sobre você hoje. Ele está dizendo: roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. Ele está olhando para você e para mim e dizendo: ó filho amado, eu orei por ti, eu te trouxe nos braços, eu te coloquei no rebanho. Jesus orou, Jesus olhou. O que esse olhar produziu? Versículo 61. Qual foi o efeito do olhar de Jesus? Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. A palavra do Senhor. Pedro se lembrou. Jesus quer que eu e você nos lembremos da palavra dele. A palavra do Senhor é lâmpada, é guia, é a mensagem para nossas vidas. Foi por meio da palavra que tudo veio à existência. Eu preciso lembrar da palavra do Senhor todo dia. Todo dia. Alguém já disse: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Já ouviram essa frase? Pois é. Ele não lembrou vagamente, ele lembrou da forma como o Senhor tinha dito. Ele não teve assim uma vaga lembrança, não. Foi exatamente como o Senhor tinha dito.
Você tem se esforçado para ler as Escrituras? Você tem se esforçado para meditar na palavra de Deus? Como é possível lembrar de algo que você nunca leu? Não tem como. Para você lembrar exatamente, com precisão, você tem que conhecer, meditar, se aprofundar na palavra do Senhor. Pedro se lembrou com exatidão como Jesus lhe tinha dito. Pedro ouviu a palavra da boca do próprio Senhor. Eu e você precisamos beber da fonte. Olha aqui a fonte. Sem intermediários, eu e você precisamos meditar na fonte, na palavra do Senhor, sem desvios, sem desculpas. Nós temos acesso. Isso é muito bom, nós temos acesso à palavra. Em diversos tamanhos, em diversos formatos, em diversos meios, nós temos acesso. Então o Senhor olha para mim e para você, para que eu e você lembremos com exatidão da palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele ora por mim. Ele está comigo, Ele olha fixamente para mim e me faz lembrar. Amém? E o que mais, irmãos? O que podemos pensar mais sobre esse cuidado de Jesus para conosco? Nós somos salvos, fomos libertos do poder do pecado, os grilhões caíram, éramos escravos, estávamos mortos. Hoje somos filhos, aleluia! Mas estamos aqui por um tempo ainda, presos nesse mundo, nesse corpo frágil. Como Jesus cuida de nós, além desses dois itens que falamos? Na Escritura tem assim, em outro texto, 1 João 2:1. Meus filhinhos, 1 João 2:1, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Texto conhecido, né? Tem até música sobre ele também. O terceiro destaque que eu quero fazer, irmãos, é que ele advoga. Ele ora, ele olha fixamente e ele advoga pelos seus. O cuidado do Senhor é sem igual, sem comparação. Ele ora previamente, ele alerta. Olha, Satanás quer peneirar vocês, como peneira o trigo. E ao cairmos, ele olha, ele nos faz lembrar precisamente suas palavras. Além disso, ele é nosso advogado. Mas não é qualquer advogado. É por excelência, o advogado por excelência, sem igual. Por quê? Porque ele é o autor da lei. Está escrito, eu e o Pai somos um, João 10:30. Então, ele é Jesus, ele é o Pai, ele é o Espírito, 3 em 1. Então, ele é o autor da lei, ele entende a lei por completo. Nós precisamos nos especializar em alguma lei nossa aqui, porque não damos conta. Precisamos ser especialistas em alguma área do direito aqui da terra, mas Jesus não. Ele tem o conhecimento perfeito da lei de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele é autor também. Ele é advogado por excelência porque ele cumpriu a lei. Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele é justo. Ele é autor. Ele é consumador da lei. E além disso, ele é advogado por excelência porque ele toma nosso lugar. Os advogados terrenos tentam fazer um acordo para regular o tamanho da pena, o tamanho da punição. Jesus, em sua onisciência, no tribunal, ao ser lida nossa longa lista de pecados, de transgressões, ele concorda com a pena. Ele diz, é culpado, sim, é culpado.
é a pena? A pena é o seguinte, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A lei é simples, aquele que pecar morrerá, essa é a lei, é simples assim, pecou, morreu. No entanto, nosso advogado, Jesus, concorda com essa pena, mas ao mesmo tempo, diante do juiz, o juiz de toda a terra, ele mostra a marca dos cravos. Ele mostra as cicatrizes dos açoites. Ele mostra as cicatrizes dos espinhos. Ele mostra a cruz e diz, olha, a pena está paga, está consumado. Amém? Aleluias! Ele é o advogado, ele cuida sem igual. Ele toma o lugar do pecador. Qual deve ser a minha reação diante de tamanha obra, de tamanha demonstração de amor? Qual deve ser a minha reação diante de tão grandioso serviço? Lembra de Pedro? Pois é. Lucas 22, 62. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Arrependa-se. Você, cristão, arrependa-se, clame, derrame-se diante do Senhor, derrame-se em oração, pranteie, Senhor, eu pequei, perdoa-me, eu sou pecador. Foi o que Pedro fez. Confesse, eu não sou digno. Trata-me como um dos seus trabalhadores, disse o jovem que estava longe de casa. Derrame-se, chore como Pedro. Jesus cuida de mim na oração. Ele suplica por mim. Jesus cuida de mim no olhar. Ele me faz lembrar da sua palavra. Jesus cuida de mim ocupando o lugar na cruz. Se sacrificando por mim, por você. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor porque eu já tenho tudo. Eu tenho o Senhor. Aleluias! Eu já tenho tudo por causa da graça, da misericórdia do Senhor. Eu já falei que Deus cuida. Ele se sacrificou, Ele ora, suplica, intercede, Ele olha fixamente, Ele advoga. Talvez você que me escuta e que ainda não tomou uma decisão por Jesus, pense o seguinte: o que devo fazer para ser salvo? Assim como aquele carcereiro de Atos 16, 30. No meio do desespero, ele estava lá com os seus prisioneiros, entre eles Paulo e Silas. Houve um terremoto, as cadeias caíram, o prédio foi abalado, caiu as grades, as correntes. Ele queria tirar a vida e Paulo gritou: não, não, estamos aqui. Ele os levou para fora e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Talvez você tenha essa pergunta na sua mente hoje. E eles responderam, Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. O que devo fazer para ser filho de Deus? Talvez você se questione. João 1,12, está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que devo fazer para ter esse cuidado, ser amparado pelo Senhor? Talvez você imagine isso. Eu quero ter esse pastor aí que você falou. O que devo fazer? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que devo fazer para ter a minha defesa com esse advogado aí que você disse? O que devo fazer para ter esse advogado me defendendo? O excelente advogado, Mateus 4,17. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Só isso? Sim. Arrepender-se e crer. Arrepender-se e crer em Cristo. Jesus ora, não só ora por você, Ele já pagou o preço do seu pecado diante do Senhor. Agora Ele diz, venha. Assim como Ele disse para Pedro, ao descer do barco, venha Pedro, pode vir caminhar sobre as águas, venha. Ele diz mais, em Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Venha, Jesus diz, Romanos 10:9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Arrependa-se, creia, confessa, assim você poderá dizer, o Senhor é meu pastor, nada me falta, eu tenho um Senhor, nada me falta. Você crê? Há alguém aqui nesta noite que crê no Senhor e quer tomar a decisão ao lado de Jesus? Há alguém? Se tiver, levante sua mão. Vamos orar. Há alguém? Há alguém em casa? Se tiver alguém em casa, escreva nos comentários. Bote seu telefone para alguém da igreja entrar em contato. Mande uma mensagem. Há alguém aqui neste templo que quer decidir, Senhor, eu quero ter o pastor, o bom pastor. Eu quero estar nas mãos do Senhor, eu quero ter o cuidado do Senhor, eu quero ter uma nova vida, eu quero nascer de novo. Há alguém? Se tiver, manifeste-se. Vamos orar. Nós vimos que a oração do Senhor é para que a nossa fé não desfaleça. Nós vimos que o olhar do Senhor para cada um de nós é para que lembremos da sua palavra, da forma como Ele diz. Nós vimos que a defesa do Senhor é excelente. Ele mostra ao juiz de toda a terra que já pagou o preço, cumpriu a pena. E além disso, nós vimos que a cruz de Jesus é para que eu me arrependa e se volte para o meu único e suficiente Salvador. Aleluias! Nós vamos orar. Se você quiser, se manifeste, venha até a frente, vamos orar com você. Há alguém? Vamos ficar de pé se você puder.